Lição 8. Os calçados do Evangelho da Paz. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 78 a 79. Primeiro, introdução. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ao fazer uma caminhada, você certamente experimentou alguns percalços, mesmo escolhendo um terreno adequado para tal. Esta poesia do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade, portanto, reflete um retrato não apenas de uma simples caminhada de um ponto para outro, mas de uma outra caminhada, muito mais profunda e exigente, que é a caminhada da vida. Para qualquer tipo de caminhada, os calçados têm como função principal proteger os pés ao longo da jornada a ser percorrida, e para cada tipo de caminhada existe um calçado mais adequado ou apropriado, que tornará essa caminhada mais do que suportável, a tornará eficiente. Em nossas vidas não poderia ser diferente, pois há um calçado adequado para percorrermos bem essa jornada preciosa, a preparação do Evangelho da Paz. Mas, sendo parte de uma armadura, podemos afirmar que estarmos bem calçados não nos privará de batalhas na jornada da vida, pois pedras estarão no meio do caminho. Entretanto, adequadamente calçados, estaremos habilitados a realizar essa travessia e enfrentar os desafios. Segundo, uma veste de honra. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Lucas 15, 22. Lemos nas Escrituras episódios em que o cuidado com os pés demonstram um desejo de bem-estar do próximo, como no episódio em que Jesus teve os pés ungidos por uma mulher. Lucas 7, de 37 a 38. Ou ainda, quando o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos. João 13, 5. Porém, Deus revelou seu amor e cuidado ao nos enviar seu Filho, para que nos calçasse e nos desse muito mais do que nosso bem-estar, mas a honraria de sermos filhos e parte da obra grandiosa de seu reino. É o Pai estendendo a nós a missão de Jesus, colocando nossos pés em calçados que nos levarão ao cumprimento de seu propósito eterno. Precisamos, assim, olhar para essa parte da armadura não apenas como uma proteção de Deus para conosco, mas também como uma veste de honra que nos permite muito mais que desfrutarmos plenamente de sua obra, mas anunciarmos essa mesma obra a outros, para que, assim como nós, aqueles também desfrutem dela. Assim como os calçados são potencializadores de nossa missão, o mesmo ocorre com a preparação do Evangelho da Paz em nossas vidas. Jesus veio ao mundo trazer uma mensagem que nos dirige quanto ao que Ele tem propositado para nós e nos dá a honraria de nos vestirmos de modo a assegurar que nossos pés, a seu serviço, cumpram plenamente a missão que temos, em segurança e com uma vida espiritual plena. Terceiro, firmeza na caminhada. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Salmo 42.
Uma das funções dos calçados em uma armadura é proporcionar estabilidade e firmeza, mantendo o soldado em pé e com equilíbrio para as batalhas. Em nossa caminhada pessoal, as boas notícias de Jesus são esse ponto de firmeza. Essa é a obra do Evangelho e o porquê de estarmos calçados com sua preparação. Não é sobre nos livrarmos dos problemas, mas nos capacitarmos em Deus para atravessarmos cada trilha com firmeza na caminhada. De uma vida instável, insegura e obscura, bem calçados andaremos firmemente, como na luz. Afinal, só andamos firmes em caminhos bem iluminados que podemos enxergar. E é isto que o Pai fez conosco. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:13. Ele nos transportou e nos firmou para seguirmos a caminhada da vida e não para andar em nosso lugar. A promessa dele é de que estaria conosco todos os dias. Mateus 28:20, nos impulsionando a andar. Portanto, uma vez que estamos firmes, cabe a nós responder a essas boas novas, andando por toda parte, anunciando o Evangelho e fazendo o bem e transformando vidas, como ele fez. Mateus 4:23, Atos 10:38. Quarto, a preparação. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Efésios 6:15. Preparação fala de prontidão, um estado de alerta, uma atenção à postura correta. Trata sobre estarmos sensíveis ao que acontece ao nosso redor, sem que sejamos pegos desatentos na batalha. Um soldado desatento é facilmente ferido, mas aquele que está preparado dificilmente é pego de surpresa. Há uma diferença grande entre saber que há uma pedra no meio do caminho e ser pego de surpresa com a mesma pedra. Não podemos confundir paz com desatenção. Mateus 26:41. É a esse tipo de preparação que se refere o texto bíblico que fundamenta esta lição, indicando uma mudança de postura gerada em nós, chamada de constante renovação de entendimento, pelo apóstolo Paulo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. É essa renovação constante que há na mensagem desse evangelho e que nos mantém nesse estado de preparação. Essa transformação constante é sobre nos mantermos conectados a essa mensagem, nos alimentando constantemente dela. Do contrário, nos distanciamos, ficando desprotegidos, sem o uso de calçados adequados, passando a tropeçar ou andar de maneira errante pelo caminho. Estar preparados é a experiência de uma constante transformação, mediante uma decisão diária de nos mantermos alicerçados na palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses 4:8. Quinto, Jesus, o Evangelho da Paz. Quando Gideão identificou o anjo que estava diante dele, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Juízes 6, de 22-24. Um dos textos messiânicos do profeta Isaías revela: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Isaías 9:6. A mensagem que nos faz calçar com prontidão e nos torna aptos para as batalhas na caminhada da vida não é sobre uma sensação que Deus pode nos proporcionar, ou sobre tempos de ausência de guerra, mas sobre sua presença constante em nossas vidas. Jesus, ao dizer: "Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá", João 14:27, afirmou que ele é a paz. Deixar a paz não é ele deixando coisas que tem, mas se deixando por inteiro, afirmando que estará conosco em todo e qualquer tempo e circunstância. A boa notícia da paz é Jesus, sua vida, sua obra, seus ensinos e suas ordenanças. Não é simplesmente anunciar o que ele fez ou faz, mas quem ele é, pois o que ele fez e faz são consequências de quem ele é, a nossa paz. Sexto, conclusão. Podemos afirmar então que ser calçado com a preparação do Evangelho da Paz nos capacitará a enfrentar qualquer batalha e atravessar qualquer pedra no meio da caminhada, pois, apesar de uma aparente fragilidade dessa peça diante das demais, é ela que garante a firmeza e a convicção que temos no Senhor Jesus. É isso que o Pai quer para nós. Não que andemos descalços, sem proteção, mas que estejamos calçados da poderosa obra de seu Filho, por meio de quem temos não apenas força e proteção, mas também a missão de levar essa mensagem adiante. Deus te abençoe, rica e abundantemente.